Um, dois. Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos mais uma vez para aprendermos juntos da palavra do Senhor. A Deus toda a honra, todo louvor e toda a glória. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade. Também queremos aqui agradecer ao irmão Zequinha, dirigente desta querida congregação, por nos ceder e nos conceder mais uma vez este momento de aprendermos juntos da palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar, pela graça do Senhor, sobre o dom de discernir os espíritos. Nós falamos na quarta-feira passada sobre o dom da palavra da ciência. E hoje falaremos, pela graça de Deus, sobre o dom de discernir os espíritos, né? Então, o texto base está no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios e o versículo de número 10. Diz assim: há outro operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há um variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Então, aqui nós vemos de forma clara que no versículo 10 aparece a expressão discernimento de espíritos, não é? Discernimento de espíritos. Meus amados irmãos, nós vamos falar hoje desse dom, porque esse dom, ele é chamado de dom de revelação, não é? Esses 9 dons que aparecem do versículo 8 ao versículo 10, eles são divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, dons de revelação. E esses dons de revelação são 3. Palavra de sabedoria, ou da sabedoria, que já foi falado pela live, né? Segundo, palavra da ciência, que foi falado na quarta-feira passada, e hoje dom de discernir espíritos. Amém? São dons de revelação. Muito bem. Amados irmãos, a palavra discernir, ela quer dizer diferenciar, distinguir, ou seja, diferenciar entre o falso e o verdadeiro, entre o verdadeiro e o falso, né? Então, quando o texto traz para a gente discernir espíritos, é porque nem tudo que acontece no meio do povo de Deus é de Deus, não é? Nem toda manifestação que acontece na igreja, de modo geral, é uma manifestação legitimamente de Deus. O que este dom nos ensina é para nós sermos cuidadosos, para nós sermos vigilantes, para estarmos atentos, porque há manifestações de Deus e há manifestações que têm um nome de Deus, mas não vêm de Deus. E esse dom nos ensina a nós julgarmos as mais diferentes manifestações que acontecem em nosso meio. E na língua grega do Novo Testamento está tudo no plural, discernimento de espíritos. Isso quer dizer para a gente que nós temos muitas maneiras de fazer essa distinção. Como nós sabemos, nós estávamos em casa, todo mundo em casa, naquele momento aí do pico da pandemia, e algumas profecias foram colocadas no WhatsApp, não é? E algumas delas, assim, foram rapidamente propagadas, né? E teve uma que chamou muito a minha atenção. Eu creio, e nós cremos, nós somos pentecostais, nós cremos na atualidade dos dons, que eles foram para a igreja de Atos, né? E é também para o nosso tempo, não é? Nós cremos nisso.
Deus pode usar alguém para entregar uma profecia para uma igreja, para uma cidade, para um estado, um país, e ser veiculada pelo WhatsApp, sem nenhum problema. Mas nem toda profecia vem de Deus, assim como nem toda manifestação é de Deus. E essa profecia ela falava sobre o juízo de Deus. E o profeta começou até a falar bem, né? Sobre a santidade de Deus, a justiça de Deus, o zelo da casa do Senhor. Lá na frente ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim: e muitos dos que estão no seio de Abraão terão uma surpresa, porque pensam eles que serão salvos, mas não serão. Eu falei, não, aí já foi. Porque quem já dorme no Senhor é bem-aventurado. E a Bíblia usa a expressão seio de Abraão ou paraíso, né? Que são expressões sinônimas. Então, quem já dorme no Senhor, ele já está garantido. É impossível, porque quem promete é Deus. E o livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada, ela deixa bem claro que bem-aventurados são aqueles que dormem no Senhor. Quando a trombeta soar, vão ressuscitar em um corpo glorioso, incorruptível. Então, para eles, a salvação já está garantida. Não tem mais como perder. E quando o profeta diz que os que estão no seio de Abraão, que é o paraíso, vão perder, vão ter uma surpresa desagradável, aí, pelo conhecimento bíblico, já dá para saber que isso não vem de Deus. Que essa profecia não vem de Deus, né? E o que é isso? São várias maneiras que nós temos de usar esse dom para discernir, para diferenciar entre uma manifestação verdadeira, que vem de Deus, e a outra manifestação que parece, mas não é. E, portanto, não vem de Deus. Não é? Então, isso é muito importante. E o texto bíblico nos ensina que esses dons é uma capacitação sobrenatural que vem de Deus para a nossa vida. E o crente que Deus usa pela ação do Espírito Santo com esse dom, ele é por Deus capacitado com uma maturidade espiritual para identificar o que vem e o que não vem de Deus. Muito bem. Meus amados irmãos, esse dom de discernir espíritos, ele é muito importante porque ele preserva a saúde espiritual da igreja. Ele preserva, né? Ele acaba tirando do meio da igreja a manifestação enganosa. Porque há 3 tipos de espíritos. A Bíblia diz assim, ó, verso 10. Discernimento de espíritos. E há 3 tipos de espíritos. Há o espírito de Deus, né? Há o espírito do homem e há o espírito demoníaco. Quando a manifestação vem de Deus, do Espírito Santo, que é Deus, a igreja é edificada. A igreja é abençoada, não é? Traz paz, traz edificação para o corpo de Cristo. Quando a manifestação vem do inimigo, de demônios, traz confusão, traz contenda, traz maldição e engano. Quando a manifestação vem de homens, traz muitos problemas também, traz frustrações, não é? E muitas vezes as manifestações, elas vêm muito de homens devido, sabe o que, irmãos? À ignorância espiritual,
Às vezes, a pessoa quer demonstrar uma espiritualidade para alguém ver e dizer que a pessoa é o bambambam. Aí começa a fazer coisas que a Bíblia não recomenda. Como um pregador que estava pregando em um grande evento e o telefone dele tocou o celular na hora da pregação e ele atendeu e falou que era Jesus ligando para ele. Aí não dá. Porque quando Jesus quer falar, ele não liga, ele fala logo direto, né? Ou seja, ele quis ali fazer uma improvisação e foi piorar a situação dele, né? E por causa disso ele foi cortado de pregar nesse evento no ano seguinte. Então, quando vem de homens, às vezes a pessoa, né, ela quer demonstrar que é muito espiritual. Aí acaba inventando coisas. Às vezes também, sabe o que acontece? O crente, por inexperiência talvez, se deixa levar por um grande emocionalismo. E começa a falar coisas que Deus não mandou ele falar. E a pessoa confunde pensamentos com voz de Deus, aí gera uma bagunça. E esse dom de discernir espíritos é justamente para preservar a saúde espiritual da igreja. E também para preservar o povo de Deus dos ataques enganosos do inimigo das nossas almas. E também do enganoso coração do homem, que a Bíblia fala que tem um coração enganoso, o ser humano, né? E esse dom serve para nós julgarmos a origem das manifestações que acontecem no meio do povo de Deus. Então, pode ser que aquela manifestação venha de Deus, possa ser que venha de demônios, e possa ser que venha de homens. E nós temos que pedir esse dom para Deus para diferenciar o falso do verdadeiro. Tudo que vem de Deus é verdadeiro, não é? Mas o que vem de homens e de Satanás é falso. Então, um exemplo disso que a Bíblia nos traz muito forte, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16, versículo 16 também. Atos 16, versículo 16 ao 18. Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, que era Paulo e Silas, né, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Paulo e Silas estavam pregando a palavra na Macedônia, primeira região do continente europeu, né? E em um dia de pregação, estavam caminhando para a oração e uma escrava grega que tinha um demônio que a incorporava, um demônio de adivinhação. Alguns chamam de pitonisa, né? Devido a um deus Piton,
um demônio que era usado por Satanás aí nesta área. E quando ela viu Paulo e Silas, começou a falar: esses são homens de Deus, né? Falou uma coisa boa, mas a fonte era ruim, né? Aqui que está o perigo. A palavra era boa para ser ouvida, mas a origem dela era ruim, vinha de Satanás, espírito de engano, né? De astúcia. E Paulo, quando viu aquilo, ele não se envaideceu, mas ele, pelo dom que Deus usava de discernir espíritos, de saber o que era uma manifestação de Deus e o que era uma manifestação falsa, ele soube que aquilo vinha de um espírito imundo que estava dentro daquela mulher. E ele, então, um dia, voltou-se para ela e disse: eu te repreendo em nome de Jesus. E ela foi liberta. Aqui está, irmãos, a importância do dom de discernimento de espíritos. E aqui há um conselho muito importante. Irmãos, quando nós vemos alguém falar línguas estranhas, é uma manifestação. Quando vemos alguém profetizar, é uma manifestação, né? Quando vemos alguém falar visões, experiências com Deus, ou fazer alguns gestos, né? Isso tudo são manifestações. E como eu já falei anteriormente, há manifestações que vêm de Deus, outras vêm de demônios e outras vêm de coração do homem, meramente do emocionalismo humano, né? Então, se nós tivermos certeza daquilo que estamos vendo, presenciando, devemos falar: isso não vem de Deus, isso vem de Deus. Se tivermos o quê? Certeza, pelo dom de discernir espíritos. Mas se não tivermos certeza, o que fazer? O que fazer então? Se eu tiver certeza, eu posso falar para alguém: olha, isso não vem de Deus, não é? Mas se eu não tiver certeza, o que fazer então? Se eu não tiver certeza, eu devo ficar calado. Nada melhor do que isso, ficar calado. Por exemplo, há livros que a pessoa tem por aí. A pessoa teve uma visão. A outra tem divina revelação do inferno. Isso escreve: fui ao céu, fui ao inferno. Tem gente que não acredita e fala assim logo: não é de Deus, né? Uma vez eu estava em um curso de teologia e eu falei: olha, é o seguinte, quando eu não sei, eu fico calado, eu nem digo que é de Deus e também não nego, eu fico neutro. Agora, quando eu tiver certeza, eu me posiciono. E é o conselho que eu dou para os irmãos: só se posicionem se tiverem certeza, porque eu já vi crente falar que não era, e era de Deus e a pessoa pagou por isso. Eu já vi acontecer. Numa vigília, Deus levantar uma irmã, e a pessoa: isso não é de Deus coisa nenhuma. Depois ele quase morreu. Não é? Se ele tivesse ficado calado, era melhor. Não é? Caladinho ali, bonitinho. Pronto. Mas foi falar o que não devia, pagou caro por isso, né? Então, só fale se você tiver certeza. Se não tiver, ore. Peça para Deus confirmar no teu coração. Espere mais um pouco, analise, né? Abra aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta aos irmãos de Tessalônica. Capítulo 5, versículo 20.
Primeira carta, capítulo 5, versículo 20 e 21. Todos acharam? Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Olha aí, irmãos, isso aqui está bem claro. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Para nós sermos vigilantes, atentos, para nós julgarmos com sabedoria as manifestações, e só devemos reter o que é bom, porque o que é bom vem de Deus para a nossa vida. Amém? Às vezes, irmão, sabe o que acontece? Alguns exageros em manifestações, muitas vezes são frutos de uma vida cristã que não tem maturidade, ou muito marcada pelas emoções humanas. Uma vez, por exemplo, um culto, era quase assim um culto público, né? um culto pentecostal, e começou a ter aquele fervor espiritual, gente pulando, e o irmão foi dar um pulo assim, uma rodopiada, né? E largou com a cara no muro. E o sangue desceu na mesma hora assim, ele quis pular e pegaram ele, levaram para o hospital. Ali já foi o quê? De homem. Ali já não tinha mais nada de Deus. O pregador poderia ser de Deus, mas o cristão que deu aquele pulo e largou a cara no muro já estava dominado por emoções humanas. Sabe o que é isso? Emocionalismo, né? E muitas vezes a pessoa, quando está dominada por emoções humanas, e a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, ele fala o que não deve, não é? E faz o que não deve. Não é? Então, isso é para nós estarmos atentos, analisando, né? Para não sermos enganados. Uma vez, em uma consagração da subsede que eu faço parte da área 11, isso já faz muitos anos, no tempo do pastor Estevão, o irmão começou a falar línguas estranhas. E o auxiliar, que hoje é pastor, ouviu, era um homem de oração, de jejum. E quando o auxiliar viu aquele homem falar línguas estranhas, uma língua mesmo estranha mesmo, ele soube na hora que não era de Deus. Na mesma hora, pelo dom que Deus o capacitou pela ação do Espírito Santo, ele diferenciou, ele discerniu que aquela língua não vinha do Espírito Santo. Ele calmamente, e aqui é muito importante, ele não envergonhou o irmão, né? Porque tem gente que parece que gosta de envergonhar o outro. Ele quer falar logo para toda a igreja ouvir, quer logo os holofotes. Irmãos, ele chamou só o irmão em particular. Sabedoria. Foi lá para de trás da igreja e falou: irmão, você falou uma língua que não é de Deus. Você está bem? Aí o irmão falou: não, irmão, eu estou todo escangalhado. Então, peça perdão para Deus, né? O que você fez, se arrependa, para Deus lhe restaurar. Mas ele não se promoveu na desgraça alheia. Isso é importante. Irmãos, crente que tem sabedoria, ele entrega a mensagem de Deus com sabedoria também. Como em particular. Se fosse falar para todo mundo ouvir, o irmão ia ficar envergonhado. Podia até ficar triste, com vergonha de voltar para a igreja. Mas ele chamou o irmão em particular. E o irmão se consertou com Deus pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo do Senhor. Amém, irmãos? Isso é importante. Abra sua Bíblia em 1 João, primeira carta de João, não é evangelho, é a primeira carta. Primeira carta de João. Primeira carta de João.
capítulo 4, versículo 1. Isso aqui também é muito importante. 1 João 4, versículo 1. Todos acharam? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas se têm saído pelo mundo fora. Aqui está bem claro, para nós não acreditarmos em qualquer manifestação espiritual. Para nós provar, o que é provar é julgar se aquilo que está acontecendo vem de Deus ou não. Né? Isso, irmãos, é muito importante para as nossas vidas. Amém? Irmãos, uma coisa também que é muito séria é que, às vezes, a mensagem é de Deus, mas na hora da pessoa entregar a mensagem, ele não o faz com sabedoria. Né? Isso também é muito importante ser falado. E um outro exemplo é quando Deus manda a pessoa falar uma coisa e a pessoa aumenta pela conta dele. Pode acontecer, não é? Uma irmã estava orando, pedindo para Deus um filho, era estéril, salvo engano, era estéril, e Deus usou uma irmã e falou assim, ó, diga para ela que ela vai ter que ela vai ter uma criança. Era só isso. Mas a irmã achou muito pouco e quis enfeitar o bolo. Não, senhor, isso é muito pouco. Eu quero mais. Aí chegou lá, aí falou assim, olha, irmã, você vai ter uma criança. Era até aí. Aí agora ela aumentou pela conta dela. E vai ser um varão. E vai ser um pastor. E vai rodar pelo mundo todo. No dia nasceu uma menina. Olha aí, viu? Ela misturou, recebeu uma mensagem de Deus, mas na hora de entregar, deixou as emoções humanas tomar conta. Aí se emanou todo, né? Então, irmãos, é muito importante que o portador da mensagem, o que vai entregar a mensagem, o faça com sabedoria. Não é preciso dar espetáculo, chamar atenção, não é? O faz com sabedoria. Sabedoria. Quando, por exemplo, Davi pecou com Batseba, né? Natan poderia ter feito um estadalhaço, né? Ter feito uma grande divulgação. Eu sou profeta, atenção, eu sou profeta de Deus, eu sou profeta, eu sou homem de Deus. Não. Ele foi lá onde Davi, pessoalmente, e falou assim, Davi, eu posso te contar uma história? Aí falou, né, historinha lá, vocês conhecem. O homem tinha muitas ovelhas, e o outro só tinha uma. O que tinha muitas pegou a única dele e matou. E Davi reconheceu que aquela mensagem era de Deus. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Amados irmãos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13, outro exemplo claro sobre o dom de discernir espíritos. Atos, capítulo 13, versículo 6 ao 12. Atos, capítulo 13, do versos 6 ao 12. Todos acharam? Diz assim: verso 6 ao 12, capítulo 13 de Atos. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este sendo chamado Barnabé e Saulo,
verso de número 6. Agora, verso 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este, sendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Verso 8. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. Ele tinha o nome de Bar Jesus e de Elimas, né? Procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Havia um mágico, né, que fazia magia, feitiçaria, e atraía muita gente. E havia um homem com uma autoridade em Roma, Sérgio, né, que queria ouvir a palavra de Deus, Sérgio Paulo, mas esse mágico chamado Elimas estava impedindo ele de ouvir a palavra de Deus. E Paulo, vendo aquele espírito de engano, bradou: ó filho do diabo, ficarás cego por perverter a palavra de Deus. E na mesma hora, o homem ficou cego instantaneamente. Irmão, sabe o que é isso? Ele sabia que aquela manifestação não vinha de Deus. Eu vi, irmãos, certa vez, um vídeo no YouTube de uma vigília. Quem que já participou de vigília? Todo mundo, né? Mas aquela vigília, irmãos, eu fiquei assim muito pensativo. Todo mundo de branco, ou roupas claras, roupas compridas, tocando música de fogo, música pentecostal que nós conhecemos, e o pessoal rodando, tipo peão, sem parar, descalço, roupa branca comprida. Irmãos, eu não entrava naquele lugar nem se me dessem R$1.000, porque aquilo é muito estranho. Que coisa esquisita aquele negócio, né? Eu fiquei assim muito pensativo. Por isso que esse dom ele serve para nós nos protegermos de enganos que tem muitas vezes nome de Deus, mas não tem a verdadeira presença de Deus, né? Isso é muito importante para a nossa vida, né? Não sermos enganados. Na dúvida, como eu já falei, é bom ficar em silêncio. Mas na certeza, você pode se manifestar com sabedoria, não é? Sem causar escândalo para a obra do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nós já lemos esse texto, não, né? 1 Timóteo 4, 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Todos encontraram? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostatar, irmãos, é negar a fé. Um apóstata é quem comete apostasia da fé, ele nega a sua fé, né? Então, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Irmãos, que coisa terrível, né? Nós defendemos que o Senhor Jesus Cristo, Deus, salva qualquer pessoa. Nós não fazemos acepção de pessoas. Nós amamos todas as pessoas. Mas uma coisa é amar a pessoa, outra coisa é concordar com a prática de vida de tal pessoa. Eu estava ouvindo um culto pela internet, numa igreja lotada. Irmãos, as pessoas falavam bem alto, aleluia, glória a Deus, línguas estranhas. Mas quando eu parei bem, quem estava pregando era uma mulher. Até aí tudo bem. Mulher pode pregar, homem pode pregar, sendo cristão, servo ou serva de Deus. Mas de repente, eu percebi que a mulher era casada com uma outra mulher. E a mulher que era casada louvava e ela pregava. E na igreja estava todo mundo assim. Aí eu pergunto, vocês acham que aquelas línguas estranhas e as palavras de aleluia e glória vinham de Deus? Vocês acham? Hã? Não, não pode. Não vinha de Deus, né? Porque a Bíblia condena isso claramente. Há uma expressão na primeira carta aos Coríntios que denuncia o pecado do homossexualismo ativo e passivo. Lá no grego. No último livro da Bíblia, fala que os mentirosos, os imorais, os afeminados não entrarão no reino de Deus. Está bem claro. Então isso não pode ser de Deus. Né? Por isso nós temos que estar atentos. Eu conheço uma pessoa nova convertida que ela ouviu uma profecia. E a profecia falava assim: teu esposo é fulano de tal. Ela casou. Mas dias depois, a profetisa chamou ela e falou assim: olha, naquele dia, eu não sei o que foi que aconteceu, eu entreguei uma profecia, mas que não vinha de Deus, veio da minha cabeça. Mas agora ela já estava casada. E agora? E agora, né? Ela só teve paz quando o esposo morreu. Já com o neto. Já com netos. Por isso, a Bíblia fala em vários textos da Bíblia para nós estarmos vigilantes, julgando as profecias, analisando as manifestações espirituais. Porque quando vem de Deus, é bênção para a nossa vida. Mas quando não vem de Deus, irmãos, o estrago é muito grande. Só a misericórdia de Deus. Por isso é necessário nós estarmos com uma vida de oração, atentos. A Bíblia fala: sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente, vigiando em todo o tempo, analisando o que está acontecendo. Se for de Deus, vai se cumprir. Se você tiver dúvida, faça a prova de Deus. Não vá logo afobado. Analise, ore, peça confirmação, porque se for de Deus, Ele vai confirmar no teu coração. Se for de Deus, Ele vai testificar o teu espírito que aquela mensagem é de Deus para a tua vida. Amém, irmãos? Eu quero terminar falando o seguinte. Duas histórias. Uma é que o irmão estava em uma festa de aniversário e ela tem uma lição para a gente. Né?
Deus usou um irmão em profecia para o aniversariante. E um que estava lá falou: ah, Senhor, eu também quero que tu me uses. Se tu não me usar, eu vou me usar. Aí ele falou assim: eis que te digo, meu servo, parabéns. Parabéns e parabéns. Irmãos, aí já... E te digo mais, é hora, é hora, é hora. Aí já foi. Já foi. Né? E o outro estava no monte, numa vigília ali, numa oração. Aí ele estendeu a mão e começou a profetizar. Quando ele abriu os olhos, estava com a mão dele em cima de um toco. Aí ele parou e disse: rapaz, esse negócio não está certo. Então, irmãos, que Deus e só Deus venha nos usar. E Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Quem tem que aparecer é Ele. Nós somos apenas servos e servas do Senhor. Importa que Ele cresça e nós diminuamos em nome de Jesus. Amém. Amém.